O PMBOK é considerado a principal referência para a gestão de projetos no mundo. Depois de muita expectativa, o PMI lançou no final de 2025 a oitava edição com inúmeras novidades. Mas quais são as maiores mudanças dessa edição? E o que muda na certificação PMP? Acompanhe essa e outras respostas com o nosso convidado de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do PMI Santa Catarina Podcast. Eu sou Bruno Gabriel, engenheiro de software, gerente de projetos, certificado PMP, e serei o host desse podcast junto com a Nicole Abreu e o Ciril Oliveira, que fazem parte da equipe de produção. E hoje temos um convidado super especial. Ele é um dos principais nomes da gestão de projetos do Brasil, acumulando vasta experiência em consultoria e como voluntário premiado do PMI. Fundador da Jump, ele foca na excelência de como fazer, unindo práticas preditivas e ágeis para transformar carreiras através de treinamentos oficiais. Atua também como professor de pós-graduação e mentor, sendo reconhecido por sua abordagem prática, humana e engajadora no desenvolvimento de novos PMPs. Seja muito bem-vindo, Anderson Salles. Fala, Bruno, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com como vão as coisas? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Principalmente com você agora, poxa. Bom demais tá aqui hoje, tá podendo bater esse papo aqui com vocês. Em relação a essas coisas que a gente gosta tanto de falar, né? Se deixar para o dia falando, né? Exatamente. Nos eventos, nas aulas, em toda oportunidade, começa a falar das coisas que a gente ama, pronto, vai embora, né? É sempre assim. Rapaz, eu assisti recentemente um podcast que você participou lá com o André Schoma, Legal. e eu gostei muito, porque me identifiquei muito com a sua história, sabe? Eh, Porque eu comecei logo cedo lá com desenvolvimento de software, né, implantação de sistemas, né, e aí no dia a dia a gente ia fazendo, né? E os mais experientes orientando os mais novos, né, passando know-how, né, levantamento de requisitos, checklist, mas nada muito estruturado, né? Aí até que um dia um amigo, né, lá do trabalho mesmo, o Leonardo Pila, grande amigo, ele me apresentou o Project, Legal. né. E, cara, aquilo foi um marco para mim, assim, depois que ele me apresentou o Project, eu comecei a estudar aquele negócio, né, e Gantt, PERT, caminho crítico, fast track, né. E aí foi um salto de qualidade, né, na organização lá dos nossos projetos, né. E só que aí ficou estava faltando alguma coisa, né. O Project em si não resolvia tudo, né, claro. Não, E daí fui atrás de MBA, né, conheci o PMI Rio, né, legal, e fiz um preparatório, né, e aí certifiquei PMP, né. legal. Então eu acho legal a gente contar essas histórias, né, para o pessoal, né, que se reconhece, né, vendo a gente contando essas histórias, né, mas também para o pessoal que está começando, né. O PMI tem muito essa pegada, né, de falar para o pessoal que está começando, quais são os caminhos, né. E e eu queria, né, falar contigo assim, pô, mas como é que foi, né, como é que foi a sua história ali, né, esse início na gestão de projetos, a sua paixão, né? Porque você é um apaixonado, né, de gestão de projetos, né? É isso aí, cara. Eu falo que eu tenho eu falo muito que eu tenho a felicidade e de ter escolhido algo que hoje me dá muito prazer. Trabalhar não é um problema, né, não é algo que a gente levanta ali bravo, não, é fazendo o que gosta, né, trabalhando com o que gosta. E a gente sabe que não é um grande percentual de pessoas que conseguem isso. Muita gente está lá, cara, é o que fazer o que precisa ser feito. Mas é muito bom fazer o que precisa ser feito com um toque de prazer, de alegria, de felicidade, né? Com uma alegria de estar ali. E eu tenho esse privilégio, né? Eu falo também que eu sou muito feliz por trabalhar com gestão de projetos
e grato a Deus por ter escolhido isso, porque eu poderia ter escolhido outras coisas. E eu vejo que, de verdade, quando a gente olha, estuda, agora estudando muito mais profundamente o assunto, vendo pesquisas, vendo tudo que tem, e olhando o futuro da gestão de projetos, você fala: "Cara, estou no lugar certo". Me vejo aqui no lugar certo. Eu vejo um mundo, e principalmente um país como o nosso, sedento de projetos, precisa de projeto, tá tudo para fazer, muita coisa para fazer. Você tem países, né, Bruno, que estão prontos, tudo, muita Aham. infraestrutura, é sensacional, tal. Aí não tem tanto projeto. Aqui tem muito projeto para fazer, Muito. né? E quando a gente fala assim, ai, mas não, o país não tem crescido tanto, tá, mas tá crescendo, né? Ele continua. E você olha globalmente, há um crescimento, né, em relação à economia mundial, né? Então eu olho e falo, cara, mas como é que a gente vai colocar todas essas ideias e tudo isso que o mundo precisa para rodar? Através de projetos, seja Projetos. lá qual for, né? Então, Uhum. projetos de engenharia, projetos de tecnologia, projetos de saúde, é isso. Então, a gente está aqui como gerente de projetos para atuar em tudo isso. Pegando um ponto da tua questão, olha, Bruno, eu comecei e acho que a melhor forma da gente começar uma carreira e escolher um assunto é pela necessidade, né? Então eu comecei pela necessidade, não fui naquela assim, ó, andam dizendo que gerenciamento de projetos dá dinheiro. Não foi assim que começou. Mas pode Uhum. ser que comece para alguém assim, tá tudo bem, não tem problema, né? Mas para mim foi Uhum. assim, estou cansado de perder, estou cansado de ser derrotado, no sentido Uhum. de tá atrasando, dor de cabeça, estouro do custo, a gente não tá dando conta de cuidar da. Não é possível que seja um mundo tão cruel tocar projetos, não é possível. Não é possível que seja algo tão miserável assim, de problema, de você não dormir, de você se alimentar mal. Não é Uhum. possível, deve ter alguma coisa que a gente possa fazer para que isso seja mais tranquilo, para que seja mais prazeroso, para que a gente consiga se antecipar aos problemas, ao invés de esperar eles aparecerem, e aí a gente vê o que vai fazer. E isso Uhum. começou quando eu trabalhava, Bruno, com eventos. Então eu estou falando Uhum. aqui de 2000, olha meu Deus, hein? Estou falando de 2004, 2005, que eu comecei ali a sentir essa necessidade. Eu trabalhava com eventos, eu coordenava esses grandes eventos de exposição que a gente tem em Brasil afora, né, nos centros de exposições, Uhum. e aí a gente cuidava da parte do credenciamento, onde as pessoas chegam, se identificam, pegam aquela credencial, lê o Uhum. código de barra e entra no evento, né? Então eu fazia aquilo, controlando aquele acesso, né? A nossa empresa que eu trabalhava fazia aquilo. E evento, quem trabalha com evento e já realizou, todo mundo já realizou o evento, né? Ou Uhum. casou, ou fez um aniversário de um filho, né? Eh, Viagem. aniversário de filho tem bastante experiência, né, Bruno? É isso aí, É verdade. né? Então, é isso aí. Então, ou seja, a gente já fez algum evento e já sabe o trabalho que dá. Agora, imagina quando isso é uma coisa profissional, um evento para 70, 80, 200 mil pessoas, igual a gente fazia na época. E aí, Uhum. então, pensa, o evento ele tem a data. Não sei Uhum. se você já trabalhou com eventos, Bruno, mas tem uma parada que é bem interessante, né? É o que acontece na maior parte dos pavilhões aqui em São Paulo, né? Uhum. É assim, ó, o evento, você começa a montar ele na sexta-feira, aí você monta na sexta, no sábado e no domingo, né? Às vezes até na segunda, para montar ele, para fazer os estandes, construir a cidade, aquela coisa toda lá. Aí Uhum. você tem a terça, quarta, quinta de realização do evento, isso um pouco mais, um pouco menos, dependendo do evento. E aí você Uhum. tem a sexta-feira de desmontagem. É um dia para desmontar, Nossa. né?
Então, ou seja, o que acontecia com a gente, né? Eu ficava na porta do pavilhão, porque os caras estavam desmontando. Na noite de sexta para sábado, a gente entrava no pavilhão para pôr nossa estrutura, para montar os Uhum. computadores, tudo ali e tal. E aí, nos próximos dias, a gente ia montando as outras partes que a gente pegava do evento. Agora, pensa, o evento, ele é um cronograma reverso, porque a data está definida. Uhum. Não Sabe tem chance de escorregar, né? aquele projeto, aquela promessa que você fez de entrega que não vai dar para entregar na data, você vai lá com a cara, né, envergonhado, olha, infelizmente a gente vai atrasar um pouco para entregar. No evento você não tem essa opção, cara. Não tem justificativa, né? Não tem justiça. As passagens de avião estão compradas, os hotéis estão reservados, as pessoas vão para o evento. Não dá para falar, ó, vou precisar de mais 3 dias, de mais uma semana. Não tem como. Então, tá vendo que eu busquei a solução para trabalhar com projetos através de um problema mesmo. Como Uhum. é que eu trabalho com eventos de uma forma sem eu precisar ser internado com burnout, com algum Sim. problema crônico de saúde, de tanto estresse? Como é que a gente trabalha? Não é possível que só dá para fazer isso na base do estresse. Deve ter Uhum. uma outra forma. E aí foi onde encontrei gestão de projetos, PMI, aí me envolvi, aí fui Hum. voluntário, né? Eu mandei, até postei um negócio, eu ganhei um presentinho do PMI, ó que legal, ó. É um. Bacana. Legal isso aqui é todo mundo que tem, não. Aí você põe o celular aqui, ele recarrega o celular, né? É indução, Show. tal, bem legal. Aí eu falei, são 17 anos que eu sou voluntário no PMI. Uhum. É muito tempo, né, cara? É muito tempo. Então, só para contar um pouquinho, né, como foi que eu entrei, através da necessidade e principalmente acho que por um inconformismo. Não é possível que tem que ser essa zona, essa Uhum. bagunça, esse transtorno. Não é possível que isso tem que ser assim. E eu Uhum. acabei até nessa empresa que eu trabalhar ajudando muito eles a se Estruturar ali para isso, né? estruturarem, organizarem, a guiar melhor ali os projetos. Eu fiz até, isso vai fazer bastante tempo, como eu contei, eu fiz uma Uhum. visita nessa empresa aí há uns 2, 3 anos, e aí eu, meio nostálgico, né? E eu conversando com o dono, tal, com um catarinense, inclusive, e aí eu Uhum. conversando com ele, conversando com o cara que era o meu parceiro, um grande líder da empresa ali, e aí ele fala: "Cara, tem muita coisa que ainda que a gente usa os nomes que você deu, as Uhum. formas que você trouxe, a gente segue do jeito que você deixou, né, há quase 20 anos ali, a gente ainda tem essa referência, né, então é muito bom, né". Então foi por aí que eu comecei, Bruno. Para fugir um pouquinho, né, desse desespero, né? Porque quando você não tem gestão de projeto e gestão de risco, né? Acho que você deve ter aprendido muito essa parte de risco, né? Exato. Contingência, se acontecer isso, eu faço aquilo, etc, né? Porque imagina o próximo evento querendo começar e você não conseguiu desmontar ainda. Deve ser um. Exatamente, E aí não. multa contratual, né? Deve ter uma série de Cara, condições aí. é isso, né, eu falo que a gestão de riscos, ela é a ela é assim, a gestão de riscos é talvez a disciplina mais, é a que me a disciplina que vai te dar mais paz na vida. Quando a gente olha lá, né, entre os conhecimentos, entre as áreas de conhecimento, agora a gente não está chamando mais de área de conhecimento, são domínios de performance no PMBOK, a 8ª edição, que a gente vai falar dele depois. Mas é isso, assim, você olha lá entre os domínios de performance, eu falo que gestão de riscos é aquela coisa mais nobre, aquela coisa que pensa, né? Você fez um baita de um planejamento bem feito, você levantou todos os requisitos, você sabe o que precisa ser feito, você tem todos os custos, fez um bom trabalho de planejamento. Beleza. O que eu tenho que fazer para que tudo isso que eu planejei dê certo, não falhe, Uhum. funcione? E se não funcionar, o que eu vou fazer?
de forma antecipada eu já pensei na solução, eu já pensei numa alternativa. Aí, se não tiver solução, tem algo que eu possa fazer para amenizar o impacto? Né? Então, a gestão de riscos é uma disciplina nobre. Eu falo que ela é assim, é o gerente de projetos premium, né? A gestão de projetos premium. Enquanto a gente não chega nela de trabalhar dessa forma proativa, a gente ainda está ali correndo riscos, né? Trazendo uma série de problemas que podem acontecer e que eu vou estar perdido. Então, é pensar à frente, é não deixar. Eu falo que é assim, né? Tem os jeito, tem o modo Zeca Pagodinho de viver. Você que é carioca conhece muito bem ali Deixa a o vida me Zeca. levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu e deixa acontecer. Tem uma outra versão para os mineiros também, né? Que é aquela: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, né? Do Skank. Então, Ah, tá. são, né, são visões ali que você fala, cara, não, acho que a gente tem que correr atrás da nossa própria história, se antecipar, planejar. Se planejando dá errado as coisas, imagina a gente indo só no, né, não vou deixar a vida me levar, né, ou a vida leva eu, né, então essa é Não, não a... dá, não tem condição, não tem condição. É porque você prepara o project, né, as tarefas, as atividades, aloca os recursos, está tudo bonitinho, né, está em execução, estão entregando status report e tal, mas aí o cara que é o principal executor ali tem uma dor de barriga e não consegue estar executando mais. E agora? Faz o quê? Né? É isso aí. Então, se você não está preparado, se você não tem reserva de contingência, né, você Eu não resolve e eu fica eu tenho e uma... volta para o desespero, né? Exatamente. É assim, tem uma frase forte que eu falo, mas tem que esperar eu falar até o fim para poder, entender, né. Um projeto é igual o casamento, e o casamento, ele nasceu para dar errado. Calma, calma que eu vou explicar, né. O que que faz um casamento dar certo? Cuidado, beleza? Cuidado, diligência, apoio, proximidade. É cuidar mesmo, é fazer um acompanhamento daquilo, é cuidar daquilo para que, se você deixa de cuidar, ele tende ao fracasso. Concorda, Bruno? Aí faz mais, tá mais leve agora, né, com a Sim, explicação sim, ameniza, né. claro. Porque é isso, cara, porque é igual Uhum. projeto. Então, assim, um projeto, ele tende ao fracasso. O que faz um projeto não fracassar é a nossa liderança, é o nosso papel ali à frente dele, cuidando, olhando para tudo enquanto é possibilidade de problema, se antecipando aos riscos. É isso que faz ele dar certo, né? E a gente faz isso com planejamento, estruturação, organização, a gente faz isso controlando o custo, controlando o prazo, comunicando, né, com muita comunicação. Então é Uhum. isso. Então, casamento é a mesma coisa, que é comunicação também, meu velho. Senão, você não tem Sim, comunicação com o teu parceiro, com a tua parceira, tende a dar errado, tende a ter problema, né? A tendência é, assim, o natural das coisas, quando a gente não faz nada, né? A gente estava conversando, eu e o Bruno, sobre chácara, sítio. Meu velho, não corta o mato ali para ver como naturalmente as coisas ficam. Vira uma selva de volta ali, né. pois Então é. é isso, é cuidando, não tem outro jeito. E é isso que a gente, com a gestão de projetos, é isso que a gente faz com os nossos projetos, a gente aprende a cuidar direito, usando as melhores práticas de gestão de projetos do mundo, né. Então essa é É. a ideia. Uma coisa que eu costumo dizer, né, é que uma coisa que é certo é que problemas vão acontecer, né? Exatamente. E aí você tem que saber como lidar, né, na gestão do conflito, na gestão do risco e tudo, mas você tem que saber como lidar com os problemas, né, porque eles vão vir, seja na vida conjugal,
né, seja no evento, seja na infraestrutura, seja no desenvolvimento de software, vai dar problema. E Vai. aí veio o gerente do projeto, né, para conseguir estruturar, organizar e saber lidar, fazer a comunicação com as partes, né, chegar num acordo, organizar melhor aquela coisa. Mas eu queria entrar num assunto agora com você, Anderson, sobre PMBOK, né? Porque quando eu iniciei lá meu preparatório, né, lá em 2007, 2008, eu recebi lá o PMBOK, quarta edição, né, um tijolo de 500 páginas, né, e aí me bateu uma preocupação. Falei, caramba, cara, além de eu ler esse tijolo, eu vou ter que estar afiado com tudo que está explicando ali, que está orientando ali como fazer, né, os métodos, ferramentas, técnicas, né, as áreas de conhecimento, tudo mais. E para fazer uma boa prova, porque é uma prova também difícil, né, Arão? Cerca de 4 horas de prova, né, 200 questões, né, você vai lá numa sala, né, toda especial, né, que você não pode entrar com nada, né, só tem um computador, um papelzinho, uma caneta, um lápis, né, e, e aí, enfim, fiquei preocupado, né. Mas aí depois o pessoal foi, né, explicando, mostrando um método de estudo, né, como ler adequadamente um PMBOK para você ter uma trilha, né, uma lógica, né, e os simulados, aquela coisa toda. Mas eu queria conversar contigo assim sobre a sua história com o PMBOK, né? Como é que começou, e o que que você dá de dicas também sobre o PMBOK. Muito bom. Tivemos algumas mudanças, né? Acho que continua uma essência parecida com a descrição que você fez. A gente teve algumas mudancinhas, né? Diminuiu 20 questões, então são 180. Agora a gente tem a possibilidade de fazer a prova em casa, né? E isso não significa que ficou mais fácil, porque você fica com uma pessoa vendo você aqui na câmera durante toda a tua prova, né? Todo o Uhum, áudio é gravado e coletado, e então acho até que tem mais rigor fazer em casa até do que no centro de aplicação, né? Então tem muito uhum, rigor. Não pode, você tem que dar um 360 com o computador para mostrar um ambiente que não tem nada escrito, que não, né, que não uhum, tem nada que possa influenciar. E se alguma coisa descumprir da regra, sua prova é cancelada, né? E você perde o teu investimento ali. Então tem regras claras ali que precisa, até uma chance e tal, mas assim, tem uhum, muitas regras. Então, ou seja, a gente teve algumas mudanças que aconteceram aí no tempo, né? uhum, Olha só, meu primeiro PMBOK foi a quarta edição, né? Foi a quarta edição. É, Cara, teve uma situação que aconteceu, foi a quarta edição não, foi meu primeiro PMBOK que eu, vamos lá, que eu toquei na vida, foi a terceira edição. uhum, E aí a pessoa era um professor meu da graduação, eu estava ainda fazendo a graduação, e ele falou assim: "Olha", que eu trocava muita ideia com ele, e, pô, eu quero crescer, eu quero ser importante, eu quero fazer alguma coisa relevante para o mundo, né, tal. E aí ele falou assim: "Ó, você tá falando essas coisas, tem um negócio aí que tá todo mundo agora falando, cara, que você precisa estudar isso". uhum, Aí ele pegou, né, era uma época que eu não lembro, mas assim, ele me passou o PDF. Existia até eu não lembro exatamente em que edição, mas existia até uma determinada edição que o PDF do Guia PMBOK ele era livre, ele não era só para membros, ele era aberto, você uhum, entrava no site do PMI e baixava, né. E acho até que uhum, nem tinha, eu não lembro se a terceira edição já tinha tradução para o português e tal, mas eu lembro que eu recebi esse PDF gigantesco, e ele estava todo em inglês, e aquilo me apavorou, né, não tinha habilidade ali com inglês, e aquilo me apavorou. E eu uhum, não estudei, eu ignorei o cara totalmente, né. Mas gravei aquilo, uhum, PMBOK, projetos, tal, fiquei com aquilo ali um tempo e deixei de lado. Quis o destino que eu fosse fazer um MBA em gestão de tecnologia, e lá dentro tinha uma disciplina chamada gestão de projetos, né, e tinha o professor:
Esse primeiro professor que mandou o coisa, eu gosto de falar nome de professor. Professor é a figura que a gente tem que sempre honrar, né? Eu tenho isso muito forte comigo. Professor Rubens Salles foi a primeira pessoa na minha vida que apresentou o PMBOK. Depois, professor Carlos Jimenez. Ele foi o cara que reapresentou o PMBOK. Só que aí eu já estava com mais maturidade, já, sei lá, foram, sei lá, 6 anos depois isso aconteceu. Primeiro uma coisa, depois a outra, né? Então eu já tinha mais maturidade, já estava querendo construir uma carreira e eu estava fazendo ali um MBA de gestão de tecnologia e essa disciplina eu pirei nela. Eu falei, essa disciplina eu gostei. E muita gente acaba entrando, né, Bruno, na gestão de projetos porque fez o MBA, por exemplo, em gestão empresarial ou algum assunto e uma disciplina chamava gerenciamento de projetos. O cara ali trouxe o despertar para ele como uma oportunidade de carreira, de trilhar uma carreira naquele assunto, né? Então é bem interessante a gente ver isso. Eu fiz agora, semana passada, uma palestra na PUC do Paraná, lá em Curitiba. Eu estava em Curitiba semana passada, e eu faço muitas apresentações, também uma apresentação eu fiz lá numa universidade gaúcha, agora também há uns 10 dias, faço muito. E eu falo para o pessoal muito assim, olha, dá uma olhada para isso aqui, para talvez ser ali uma opção de carreira daquilo que a gente tem tanta dificuldade de escolher, de decidir, escolhe errado, talvez é muito difícil, mas olha essa oportunidade, essa opção, olha o gerenciamento de projetos. Né? O PMI coloca que na América Latina nós vamos precisar, até 2035, pelo menos aí, de mais uns 200 mil gerentes de projetos. Né? E esse número em escala global, ele chega a um número ali de 30 milhões de gerentes de projetos nós vamos precisar. Tem uma pesquisa muito bem feita do PMI, tem uma pesquisa que mostra, eu vou trazendo os assuntos, mano, vou pescando aqui, mas tem um assunto que mostra que eu não sabia dessa informação. No mundo hoje, nós temos 40 mil gerentes de projetos. Usam as boas práticas, são certificados PMP? Não, não é assim. Estou dizendo que são gerentes de projetos no entendimento de que estão à frente de projetos, lideram projetos, conduzem projetos. É nesse sentido que eu estou falando. Sabe quantos enfermeiros tem no mundo? 28 milhões. 30 milhões para dar uma arredondada. Tem mais gerente de projeto no mundo do que enfermeiro. Desenvolvedores de software. Essa pesquisa trouxe o número lá de 35 milhões de desenvolvedores de software tem no mundo. 40 milhões de gerentes de projetos. Então, assim, tá super consolidado. E cada vez ali, esses gerentes de projetos entendem que precisam se especializar para ganhar mais, para ter mais visibilidade, para ser melhor remunerado, reconhecido, para não ter problema de empregabilidade e tal. Então aí você tem lá que os caras estão se profissionalizando cada vez mais, aí entra as certificações, estou aqui até com o do PMP, né? Então entra a certificação PMP e outras certificações e MBAs e tudo mais, porque a gente acaba tendo essa necessidade aí. Mas foi através do meu MBA que eu tive contato, aí sim, era ali a 4ª edição, já tinha em português, aí eu falei, cara, vou fazer um MBA focado nesse assunto, fiz um outro MBA em gerenciamento de projetos, focado, né, o outro era gestão de tecnologia, aí nesse onde eu tive contato ali, tive bons professores, né, Bruno, eu tive professor, tive o Finóquio foi meu professor nesse curso. Legal. O professor Ângelo Vale também era o coordenador do curso na época, né, que você deve conhecer lá do Rio também, lá da FGV. Foi E meu outros... coordenador também. Seu coordenador também, né? E foi grandes nomes. Eu tive aula com grandes nomes, caras que eu nem imaginava hoje ter uma relação próxima igual eu tenho, né? Então, de zoeira mesmo, de bagunça, de sacanear um ou outro e tal. Hoje eu tenho uma relação muito boa com esses caras, o André Barcaui, que é lá da FGV também, que, né, é professor Finóquio, o Ricardo, né, o Ricardo Vargas. Ricardo Vargas também, né, então... Cara, que também o Ricardo foi meu professor de riscos na olha que FGV. legal, muito E eu bom, eu né? nem sabia quem era Ricardo.
né? Era, então. Porque Cara, era o cara assim, né? encrentou. A gente tem um Uhum, cara um passinho antes da fama, né? Eu falo que o uhum, Ricardo Vargas ele tem uma importância para o nosso país como assim, eu falo quando a gente pega lá o Falcone para a qualidade, né? E você olha a história da qualidade e olha a figura igual o Falcone, tudo que ele trouxe, fala, né? E eu olho que o Ricardo Vargas, para mim, é esse cara no Brasil que trouxe, que levou a gestão de projetos em um nível, no nível super mais popularizou, apoiou a popularização. E o Ricardo Vargas, ele teve, eu acho que assim, a gente hoje colhe os frutos de um trabalho contínuo. Eu encontrei o Ricardo agora em dezembro, né? E ele tem lá o 5 Minutes, né? O podcast, né? uhum. E ele fala, cara, eu não lembro exatamente quantos anos são, mas acho que é tipo 15, Uns 20 16, anos, né? 17 anos, 20 anos. É um negócio. Toda semana ele grava, cara. Sim. Ele veio para o Brasil dando palestra, depois ele foi para Belo Horizonte, que é a cidade dele. Ele falou: já tem que aqui separar um tempinho que eu tenho que gravar aqui o podcast. Uhum. Acho que a gente tem aí, até como profissionais de projeto e ver o gerenciamento de projetos tão difundido no Brasil, a gente deve a figuras como Vargas e esses outros caras que eu falei o nome, e aí é ruim até falar, porque tem tanta gente boa, graças É. a Deus, Américo Pinto também, o cara que leva o nome do PMO tão forte. Hoje eu tenho aqui um baita contato direto com ele, de trocar uma ideia, de pedir uma opinião tal. Uhum. A gente é muito feliz de poder, né, ter essa chance, né, ter essa oportunidade de estar próximo de tanta gente boa, né? Eu lembro que, falando do Ricardo, né? Tem uma história que me marcou muito numa aula dele. Ele muito próximo da área de TI, de tecnologia, né? E ele falando sobre riscos, e ele falando assim: não, que eu trabalho em muitos eventos, muitos projetos, internacionais, inclusive, né? Então eu tenho aqui meu notebook, né? Todo preparado aqui, e com todas as ferramentas que eu preciso, mas eu tenho um outro notebook lá em casa, que é um backup idêntico a esse aqui. Então, se acontecer alguma coisa com o meu note, eu perder, eu esquecer num táxi, qualquer coisa, eu ligo lá para casa, bota no Sedex, dali no mesmo dia, no dia seguinte, já estou recebendo um notebook idêntico, com os É, mesmos arquivos que estão em nuvem e tal. Falei: "Cara, esse cara", mas é muito à frente do tempo, cara, assim, ninguém falava dessas coisas, e o cara já tinha essa percepção, né, de nuvem, de backup, cara, me incrível, sabe. influenciou também. Eu tenho isso, tá, Bruno? Eu tenho isso. Aham. Eu tenho um Note aqui novinho que eu comprei, mas tem o antigo que eu mandei dar aquela limpada, formatei, coloquei. Tem os dois. É tudo. Ainda mais quando é core, né, meu velho? A gente trabalha com isso, então tem que Uhum. ter, né? Mas é muito bom, né? Como esses caras nos ajudaram em relação a essas orientações, né? Esses direcionamentos. Muito bom, né? E para minha alegria ali quando eu fiz o PMP, né, é na altura que o Ricardo, foi chairman do PMI, né, ele era o presidente do PMI lá, e aí o meu PMP veio assinado por ele. Que Cara, aquilo legal, foi cara. foi uma honra, Que da assim, aí eu hora, que tirei top. foto, mandei para ele, falei: "Pô, Ricardo, que legal aqui, ó, seu aluno aqui". Aí ele Que falou: bacana, "Parabéns", né? né. Muito legal, muito bom. E até a gente que é envolvido com o PMI, a gente está aqui no evento do PMI, é muito bacana, né? Você ver um brasileiro representando e representando tão bem e alcançando ali como que é votado, né? Entre os membros do board ali, há uma votação. Alguém olhou e falou assim: acho que esse mineirinho aí, ele vai mandar bem, né? Como líder aqui do board, né? É bacana, né? É muito bom ter essa referência para gente. Mas o Anderson, falando ali do PMBOK em relação a essas mudanças todas, né, que vem acontecendo ao longo das edições, né, a gente teve aquela mudança forte que teve na 7ª edição, né, que removeu lá os grupos de processos, né, e agora eles estão voltando, né. Como é que você considera essas
decisões, essas mudanças e até mesmo essa reintegração do grupo de processos. Como é que você avalia isso? Cara, eu posso ser polêmico, porque eu sou polêmico nisso. Eu tenho uma opinião, e é minha, tá, minha gente? O PMI, mas eu, como profissional em projetos, Claro. e Bruno, a gente tem, né, tem ali o nosso direito de ter uma opinião própria, né? Não estou aqui falando em nome do PMI, né? Claro. Minha percepção. Tudo ia bem, o mundo estava ali muito estável, PMBOK, né, seguia o modelo dos seus antecessores, então teve o 1, o 2, né, desde 96 na estrutura, ele já existe bem antes disso, né, mas na estrutura que a gente tem hoje, teve o 1, o 2, o 3, o 4, que é onde eu comecei ali a pegar a parada toda, o 4, o 5, porra, pegou ali o 5, por exemplo, Bruno, PMBOK quinta edição, ele trouxe a novidade de gerenciamento das partes interessadas, a 10ª área de conhecimento. Você Sim. pega uma coisa que está aqui e você dá uma evoluída, né? Você olha aqui, olha que interessante, satisfação das partes interessadas, engajamento das partes interessadas, merece uma atenção especial, não tem que ficar escondidinho dentro de comunicação. Vamos deixar isso claro, né? Então, colocou ali na quinta edição, né? Estava tudo bem, 47 processos, aí veio a sexta edição, ficou ali 49 processos, mas seguiu as 10 áreas de conhecimento, estava tudo muito estável. Quando, de repente, se lança a PMBOK 7ª edição. Estranho, um PMBOK estranho. Não que ele seja ruim, não que o conteúdo seja inadequado. Eu lembro que eu falei na época, eu falei assim, olha, isso não é um PMBOK, é uma outra coisa. Boa! Mas não é um PMBOK, não é. Então, aí, falei assim, ou eu estou muito quadrado, ou as pessoas estão extremamente disruptivas, né? Talvez eu não estou acompanhando toda essa disrupção, porque eu não estou entendendo. E aí ele trazia ali, cadê os processos do Guia PMBOK 7ª edição? Não tem processo. PMI, onde é que estão os processos? Ah, estão no 6º. Mas o 7 não, o 7 substitui o 6? Não. Ué, mas pela primeira vez, nós vamos ter os dois válidos, o 6 e o 7. Que coisa estranha para explicar para quem dá aula. Como é que você vai dar aula? Porque o aluno fala assim: eu quero ter aula com o PMBOK mais atual. Você vai dar, eu dava treinamento nas empresas, né, Bruno? Treinamento em company. Sim. Tá baseado no PMBOK 7ª edição, que é o mais atual. Falei, então, deixa eu te explicar. E o cara explicar, né? queria, quando ele me contratou para dar a aula, ele queria lá, olha, eu quero que você fale de integração, eu quero que você fale de escopo, eu quero que você fale de cronograma, eu quero que você fale de riscos, as áreas de conhecimento. Só que eu quero de acordo com o PMBOK 7ª edição. Não, mas no PMBOK 7ª edição não tem as áreas de conhecimento mais, eles acabam. Mas onde tá? Tá no 6º. Não, mas eu quero contratar o do 7º, que é o mais atual. Aí você ia ter que explicar, e para explicar para aluno, e para explicar para todo mundo. Então ficou um negócio muito estranho. O PMBOK 7ª edição, eu tenho até ele aqui, eu coloco nas aulas às vezes, que eu comparo. PMBOK 7ª edição tem esse tamanho, a 6ª edição tem esse tamanho assim, ó. Eu mostro na tela aqui, assim, olha a diferença Para de um onde pro outro. foi aquilo tudo ali, né? Aonde estão? Eu tive uma palestra que eu dei, Bruno, que chamava Aonde foram parar os processos do guia PMBOK, do guia PMBOK? Foi essa palestra que eu dei, né? Então ficou um momento muito estranho que o PMI ficou ali com esses dois PMBOKs paralelos, esquisito demais, trazendo uma missão impossível da gente explicar para empresas, para explicar para alunos, para explicar para as instituições, que existia dois, era um negócio complicado. Até que o PMI falou assim: olha, beleza, eu vou criar um guiazinho novo, que eu vou chamar ele de grupo de processos. Tipo um suplemento, anexo ali. Então, todos os processos foram retirados ali
Ctrl+C do PMBOK sexta edição, Ctrl+C no que a gente chama hoje de PGPG, né? Process Group Practice Guide, que é o nome dele, né? Desse guia. Então foi feito o Ctrl+C, Ctrl+V, não Ctrl+C, Ctrl+V, porque teve uma mudança. No Guia PMBOK sexta edição, a gente tem a ordem por áreas de conhecimento. Integração, escopo, cronograma, custos. Lá nesse que foi criado, nesse PGPG, que recebeu os processos foram reposicionados de acordo com grupos de processos. Só iniciação, só processos de planejamento, só processos de execução. Então, ele segue uma ordem ali, mas de acordo com a ordem, que fica mais lógico, mais cronológico, vamos colocar dessa forma, né? Numa ordem ali em que as coisas vão acontecendo. Ficou legal até, ficou um bom guia, né? O PGPG. Mas ficamos ali com 2 guias, e se você me perguntar, o exame PMP para estudar é os 2, porque ainda não, né? A gente ainda, por enquanto, não teve a mudança da prova, tal. Então, hoje PMBOK sétima edição mais o PGPG é o material que a gente usa para estudar. Então, hoje a gente está dessa forma, né? Tem que usar os 2. Na 8ª edição, graças a Deus, tudo está convergindo para um único guia de novo. Então, para não dizer assim, eu errei, não ficou tão bom mesmo, tal, não, a 7ª edição foi maravilhosa, né? Mas deixa eu pegar aqui o que ficou lá da 6ª, que virou o PGPG, e juntar de novo. Então, o Guia PMBOK 8ª edição, ele traz os princípios, que ao invés de 12 passaram a ser 6, e ele traz também de volta as áreas de conhecimento, que agora se chama domínios de performance, né? Então, ele traz de volta para a gente os domínios, agora através de domínios de performance, e traz também para a gente os antigos grupos de processos, que são as áreas de foco, né? Então, ele traz ali. A gente está esperando, Bruno, e fica aqui a dica, tá? Para sair nos próximos dias. Eu tenho a data, tá? Não sei quando alguém for ouvir, se já vai ter passado. Dia 14 de abril de 2026, nós teremos o lançamento do Guia PMBOK 8ª edição em língua portuguesa. Que essa é uma questão. Não sei exatamente quais os termos que serão usados. A gente só fez a tradução por nossa conta e risco. É domínios de performance? Não sei. Áreas de foco? Não sei, pode ser. A grande chance é que seja, mas abro essa aspas no sentido de que a gente aguarda agora, nos próximos dias aí, né, o lançamento já dele em português. Aí a gente já vai ter os termos definitivos, inclusive serão os termos que vão ser usados no exame PMP também, né? Opa, que legal. Obrigado pela primeira mão aí na notícia. Mas tem um tema ali no 8 de novidade, que é a sustentabilidade, né? Elevado a um princípio fundamental aí no PMBOK, né? E aí, como que fica, né, esse tema trazido para a gestão de projetos, de uma coisa para o gerente de projetos estar antenado nos projetos que ele está tocando, para falar, cuidar, planejar, se preocupar, né, com a questão da sustentabilidade. É isso aí. É assim, né? Essa é uma bandeira que a gente já tem várias pessoas, e no Brasil eu destaco até alguns profissionais. Tem a Cristina, né, do Rio de Janeiro, que já atua com isso, meu amigo Felipe Borges também, que está fazendo algumas apresentações, e outros também profissionais, tantos que já estão trazendo a atenção de todo mundo para essa questão da sustentabilidade. A sustentabilidade aqui não é só uma questão ambiental, mas até de durabilidade, continuidade, existência do teu projeto, de que você pense ele não só para num determinado momento estar ali, né, mas que ele tenha
ele se sustente, ele permaneça, ele tenha perenidade, né? Eu Uhum. vejo muito assim, né, Bruno? A gente vê, o prefeito da cidade vai construir um hospital e o povo vai votar nele porque ele fez o hospital, tal, beleza. Não é só construir um hospital. Essa bagaça Uhum. tem que ficar funcionando, cara, e atendendo. E ela só de fato concretiza seu valor quando ela está operando. Agora, esse hospital, ele é sustentável? Se paga? É uma coisa que é viável? Então a gente passa a ter um olhar com esse foco que o PMI traz, nessa questão também de sustentabilidade, mas também a questão ambiental. Ou seja, não adianta nada a gente estar fazendo o melhor projeto do mundo e destruindo o nosso planeta, né? Não tendo essa visão de que, olha, não é só para mim, né? Uhum. Eu tô aqui, né? Sei lá, vou viver mais uns 40 anos e depois que quem vier que se vire para resolver. Não, a gente já vai olhar para tudo que a gente faz, é isso que é colocado, pensando nesse sentido, com esse pensamento direcionado em ter algo sustentável. O valor, né, ele traz aqui para a gente, eu estou com a cola aqui do PMBOK, não decorei tudo ainda, né? Tranquilo. Mas a gente tem aqui, são ao todo 6 princípios, e um dos princípios é integrar a sustentabilidade em todas as áreas do projeto. Ou seja, é Uhum. um pensamento, é uma forma de pensar, é um mindset mesmo, relacionado à sustentabilidade. Ele não é uma área de conhecimento ou, né, domínio de performance ali do PMBOK, 8ª edição, mas ele traz ali como um apêndice que fala desse assunto e reforçado através de um princípio, que eu acho que é muito legal. Princípio, né? A gente olha aqui, até falando um pouquinho dos princípios, ele tem 6 princípios. Por exemplo, ele fala aqui, visão holística, Uhum. foco no valor, a qualidade em todas as entregas, liderança responsável, sustentabilidade, integração da sustentabilidade e construir uma cultura empoderada. Então a gente olha esses princípios. Eu costumo pensar assim, sabe, Bruno, você tem muitos filhos, eu também tenho filhos. Dá para ensinar tudo? Assim, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Dá para indicar todas as pedras que ele vai ter que pisar, todos os caminhos? Não dá. Não dá. Infelizmente. Não dá. Seria maravilhoso. Nem a gente sabe também exatamente o que fazer em todas essas situações, né? É. Tem também a nossa fragilidade de não ser o ser mais sábio do... Mas assim, não dá. Então, o que que a gente faz com os nossos filhos, Bruno? A gente traz para eles princípios. Uhum. Então, eu não sei o que fazer. Por exemplo, meu filho, teu filho tá olhando uma situação e fala assim: eu não sei o que fazer. Mas o que que meu pai faria? É nessa linha, né? Então, Uhum. estes são os princípios que a gente aprendeu. Os princípios da gestão de projetos é assim: não tenho o passo a passo para você fazer tudo isso aqui. Não tenho. Mas não se esqueça de olhar para Uhum. valor, qualidade, responsabilidade da liderança, sustentabilidade, cultura e um olhar sobre o todo. Então ele traz assim: olha para esses 6 princípios que quando você não souber a resposta exata, pelo menos o norte você vai ter, né. Então eu acho Uhum. bonito essa questão de trazer princípios, né, eu acho que é bem importante. Ô Anderson, e aproveitando aí toda a sua expertise nas questões do PMP, né, nas certificações e tudo mais, tem uma pergunta, até o meu time aqui, que o pessoal está se preparando também, né, falou: "Pô, Bruno, vai ficar mais fácil ou mais difícil? Faço agora, faço depois, né, tô numa dúvida". O que que você dá de dica aí em relação a isso, Anderson? Bora lá. A prova vai mudar no dia 9 de julho, Júlio. beleza? Então estamos aí Uhum.
há 3 meses da mudança, né? São 3 meses para a mudança. O que eu recomendo para os nossos alunos? Faça agora. Faz agora. Por que fazer agora? Porque a gente tem medo? Porque ela vai ficar mais difícil? Sinceramente, eu acho que não vai ficar mais difícil, não. Vai continuar muito no mesmo grau de dificuldade que a gente tem hoje. A diferença está em relação ao que nós sabemos sobre ela, sobre o feedback, sobre assim, o que você fez? Você estudou o quê? O que você recomenda ser estudado? Hoje a gente tem essa dica, Bruno, quentíssima. Eu sei dizer para todo mundo que está aqui, assim, olha, vai nessa aqui que vai dar certo. Vamos nessa direção. Os Sim. simulados estão mais bem elaborados, estão no seu ápice. Simulado, os cursos preparatórios, igual que a gente faz. Cara, agora, a gente faz isso já, ó. Nós estamos rodando agora, Bruno, na turma 44. E o nosso curso, ele é ao vivo, com aula com o professor ao vivo. Legal. Sabe o que significa? Eu rodei esse material 44 vezes. Eu nunca, as 44 turmas nós realizamos, né? Às vezes o cara dá lá 44, mas aí, não, cancelou aquela outra, cancelou, né? Tem 10, tem 30, sei lá. Não, nós realizamos, nós demos, nós ministramos as aulas 44 vezes de todo esse conteúdo. E de uma vez para outra você melhora alguma coisa. Você vai, não tem como não melhorar, né? Não trazer coisas novas. Então a gente está nesse momento no top, no ápice do conhecimento do exame PMP. Então por isso que a gente recomenda fazer a prova agora, porque a minha dica vai ser muito mais quente. Tô com medo da 8ª edição, da mudança que vai ter a partir de 9 de julho? Não tô não, tá de boa, porque nós temos o nosso preparatório, Bruno, é o oficial do PMI, que é uma coisa que é legal a gente falar, é assim, tem muitos cursos, tem lá na Udemy, tem o de 28 e 90, também tem lá. Agora imagina só você passar 30, 40, 45, 50 horas estudando um conteúdo que quando você chegar em frente da prova, não era isso que a prova está perguntando. Eu durmo tranquilo todas as noites. Por quê? Eu uso o material do PMI. Não sou eu que crio o material. No céu da minha cabeça, o que eu acho que a prova vai pedir. O PMI me envia o material, porque é um curso oficial, criado pelo PMI. Eu ministro esse curso. Óbvio que tem meu jeitão, tem as piadinhas, as graças, o jeito que a gente empacota isso para entregar para o aluno. Eu faço algumas coisinhas que eu acho que são legais, que outras empresas não fazem. Assim, por exemplo, eu tenho um momento que se chama Café com Aprovado. Aconteceu agora, ó, às 9 da manhã, hoje aconteceu. O Café com Aprovado, ele é assim, você pega os aprovados para trocar uma ideia com todo mundo que está estudando ainda. Então eu chamo 1, 2, 3 aprovados e os caras vão falando, olha, poxa, eu estudava assim, eu estudava de sábado à noite, eu fiz tantas questões de simulado. Ele traz a realidade, tem o que a gente pede e tem a realidade do que é possível para cada pessoa. Ele traz essa realidade. Então esse é o evento que a gente faz um outro evento também, que é o PQQ. Pergunte o que quiser. Acabou o curso, passa ali um mês, eu chamo todo mundo de volta. Gente, o que tá pegando? Vamos trocar uma ideia. O que tá faltando para você fazer sua prova? Já agendou? Para dar aquela chacoalhada. Meu indicador é a galera passar na prova, né? Isso aí é legal, que te dá um feedback, né, de como é que tá, como é que foi, o que deu de diferente, né, que chamou mais atenção, teve mais dificuldade, né? Nossos alunos, a gente não deixa os caras em paz, não, Bruno. Para mim, é assim, a gente tem o grupo do WhatsApp, que para mim é assim, quando o cara sai do grupo do WhatsApp, ele não quer mais papo, ele desistiu, aí às vezes até eu ligo. Teve uma pessoa que falou assim, ó, Anderson,
para mim deu. Não é para mim. Eu não vou fazer, cara. Eu entrei Uhum. nessa, gastei meu dinheiro e eu tomei a decisão de que tá mais me fazendo mal por ter investido e não ter usado, não ter ido até o fim, do que se eu, né? Então eu desisti. Aí eu falei: "Posso te ligar?" Aí liguei pro cara, Uhum. né? Resumindo a história, já vai fazer aí umas 4 semanas que ele é PMP. Pô, Então, fui legal. atrás no laço, não é possível, meu velho. O Pois que é, te o cara já fez todo um estimulou? investimento, não é, então, O poxa. que não é possível que o que te estimulou investir há 2 meses, há 3 meses, agora não faz mais sentido nenhum? Uhum. Aí eu vim com dados, com informações, com carreira. Falei: "Meu velho, ó, vamos fazer o seguinte, reseta o jogo, mas não desiste". Não é falar assim: Uhum. "Tá cansado? Aprenda a descansar e não a desistir". Eu adoro essa frase, Boa, que né. legal, boa. Tá cansado? Aprenda a descansar, relaxa, vai para o sítio, né, Bruno? Descansa, vai na rede, depois Rapaz, vai. É isso que a gente tem, às vezes a gente desiste das coisas por causa de um cansaço físico e psicológico que a gente tá, mas não era para desistir, é descansar e voltar, não eu tem muita lembro opção. que na época ali da prova, né, eu trabalhava em consultoria de implantação de ERP, né, e era uma pegada muito forte, né, de virar à noite e tal. A área de sistemas tem essa característica, né. E eu falei: "Cara, não vou conseguir, não estou conseguindo o tempo necessário para me concentrar para fazer um bom estudo", né. Então eu combinei com o meu gerente, falei: "Cara, eu vou tirar férias", né. Então eu tinha acabado de terminar o MBA, eu falei: "Vou tirar férias, 30 dias de férias, vou para a biblioteca da FGV, né, e eu vou como se eu fosse trabalhar". Pegava meu notebook, ia para a biblioteca e ficava, cara, de 9 às 18 na biblioteca estudando, lendo e fazendo simulado, e fazendo simulado. Depois que eu estiver tirando lá 80 e poucos por cento, batendo 90%, que é muito difícil, né, 100% é bem difícil, mas tiver lá 80 e poucos por cento, 90%, aí eu acho que eu vou estar pronto. E eu fiquei, cara, sem brincadeira, 30 dias, chegou lá na última semana, né, dos 30 dias, aí eu fui lá e fiz a prova e batata. Mas foi assim, foi, o foco que você tem que dar É, para realmente porque requer isso, né, como se fosse um concurso público que você vai fazer, né, algo do tipo, né, você tem que estar impecável, né. E os simulados eu acho que é uma grande sacada também, né. sim, sim, com certeza. Eu peço aqui, a gente pede que as pessoas façam 2.000 questões de simulado, né. Então, Uhum, nossa, 2.000 não é muita coisa. É assim, ó, você é perguntado sobre aquele assunto de tantas formas, de tantos jeitos, que você acaba, qualquer questão que vem, você responde. Se uhum, torna ali assim, eu sei as questões da prova? Não sei, ninguém sabe. Nós não temos, não tem cópia, tá? Às vezes o pessoal me pergunta, tem o Enem, né? Meu filho estava fazendo o Enem, aí você sai no final com todas as questões, o caderno de prova você sai. Eu queria o caderno de prova do PMP. Eu falei: "Não tem, nós é, não temos acesso às questões, não temos, uhum, ponto". Então a gente tem que ter alguma referência, ou então a gente tem que treinar tanto esses conceitos através de perguntas, que vai calejar a gente de ao tal ponto que pode vir o que vier, a gente vai conseguir responder. Então essa é a estratégia, né, de fazer muitas questões de simulado, é estar preparado para o que der e vier, para todas as situações e perguntas que podem aparecer. A gente se prepara, a gente fica preparado, porque vai vir lá. É engraçado que no final, né, Bruno, quando você termina a prova, eu converso com os alunos, eles falam assim: "Cara, eu já não sei mais o que é prova, o que é simulado, o que eu não sei". O cara fala assim: "Caiu isso no meu na minha prova". Eu falei: "Você tem certeza? Não é simulado?". "Não, é na minha prova". Aí eu fui lá no simulado e achei a questão, não é essa questão aqui. "Ah, é verdade, é no simulado, já não é da prova". Mas é isso, nem importa muito, né, o que importa é que você cria o que eu chamo da musculatura. uhum.
São, ao todo, 4 horas de prova, 3 horas e 50 minutos de prova que a gente tem para fazer. Agora vai aumentar, vai para 4 horas com a mudança agora. 4 horas de prova, em frente a um computador por 4 horas respondendo pergunta. 180 decisões serão tomadas durante essas 4 horas. Não sei se você está preparado, meu velho, mas é uma jornada, é uma maratona em que a gente tem que ter musculatura para encarar uma jornada como essa. Tem que. Como é que eu crio musculatura? Fazendo. Para tudo na vida. Como é que eu me torno um baita de um gerente de projetos? Gerenciando projetos, né? Indo como fala, pro play, né? Desce pro play, né? Vai pro playground, não tem jeito. Tudo que a gente quer fazer, a gente precisa de horas de voo para poder ganhar excelência. Eu falo assim, ó, eu tenho muita segurança hoje e falo isso com humildade, sabe, Bruno? Porque quem me conhece sabe que eu estou falando de coração. Eu tenho muita segurança hoje de estar dando as minhas aulas, de estar dando o nosso preparatório, porque eu fiz 44 vezes. Entendeu? Isso me dá. Essa é a minha segurança. Se você perguntar da minha turma 1, ela não foi legal, cara. Não foi. A 2 foi um pouquinho melhor, a 3 foi um pouco. Para tudo na vida. Agora eu posso falar que tá top. Eu posso falar. Eu não tô nem sendo soberbo de dizer que assim, olha, eu falo que a gente tem um baita preparatório. Um baita. Eu, os outros instrutores, a sinergia que a gente tem, o quanto a gente consegue estar junto nas coisas, no apoio. Pra você ter uma ideia, hoje eu tenho uma estrutura que é assim, eu tenho 2 pessoas que fazem o atendimento do chat, tirando dúvida de aluno aí na aula, ó, não consegui ver a aula, não estou conseguindo baixar o PMBOK, ajudando os alunos. Tem 2 pessoas e nós temos ao todo hoje 8 instrutores. 8 instrutores a gente tem na Jump hoje. Então, uma estrutura, e esses caras estão lá nos grupos também ajudando a responder pergunta, tal, também estão ali apoiando. Então, a gente criou uma estrutura hoje de suporte que eu falo para você, é muito forte, é uma estrutura muito forte e baseado em toda essa experiência que a gente está tendo de tantas turmas aí nas costas, né? Tem turma em espanhol, tem turma em inglês, então eu falo isso com bastante segurança de quem ralou para estar no ponto que a gente está agora. Ralamos muito, não foi nada fácil, não, né? Mas graças a Deus tá dando certo, o pessoal tá passando. Você conhece a brincadeira do doce de leite que a gente faz? Já te contei isso? Já? Eu ia te perguntar sobre isso, justamente. Como é que é essa brincadeira do doce de leite, cara? Pois é, cara, é assim, ó. Minha mãe, ela é de Viçosa, cidade de Viçosa, lá em Minas Gerais, né? Zona da Mata. Sim. E desde criança eu conheço o doce de leite Viçosa. Pra você ter uma ideia, o doce de leite Viçosa, quando eu era criança, ele vinha numa lata de papel. Aquelas latas de papel, sabe? Era de papel, hoje é, né? Lata. Pote de papel, cara. Negócio assim. E eu sempre era louco com doce. E a família nem ligava, mas eu sempre gostei muito do doce de leite Viçosa, que eu achava que ele era diferenciado de qualquer um outro. E na nossa família a gente sempre teve isso. Tá vindo alguém de Viçosa? Traz uma lata, traz um doce. É o presente da família. Né? Eu lembro até da minha irmã, porque antigamente ele só tinha lata de 800 gramas, eles fizeram uma lata de 400. Aí minha irmã ficou muito brava, né? Queria saber quem foi que inventou, porque tem que ser a de 800, não devia ter a menor, né? Ganhava menos, né? E aí, nessa brincadeira da minha família, dessa coisa gostosa de se presentear com doce, na nossa primeira turma eu falei assim, ó, o primeiro aprovado vai ganhar o doce de leite Viçosa, vou mandar para casa da pessoa. Aí ele passou. Pô, professor, tal. Só que aí veio o segundo no mesmo dia. Meio que eles estavam disputando para ver quem ia ser o primeiro. Caramba. Aí tá bom, vou mandar para você também. Aí veio o terceiro. Aí caraca. Aí dei para toda aquela turma que passou, mandei o doce. Aí veio a turma 2. Só que a turma 2 veio indicada da turma 1. Professor, vai ter o doce também, não vai? Cara, acabou. Então hoje a gente tem
Hoje a gente faz parte, eu faço isso com baita prazer, mas hoje eu tenho um baita de um Uhum. processo logístico de envio de doce que, que eu, assim, não é nem financeiramente, mas onera, assim, financeiramente também, que a gente tem que pagar o A doce para logística, mandar, né, para aham. mas tem a questão logística, cara. Ai, não, o cara vai lá entregar, não tinha ninguém em casa, aí eu aqui. Mas a gente assume esse papel Sim. aí. Eu já fiz doce chegar na Irlanda, já fiz doce Ca chegar em. A gente tem muito aluno angolano, né? Então tem uma amiga nossa que trabalha em Angola, eu mando para casa dela aqui na Bahia, ela leva para Uhum. Angola e ela entrega em mãos lá em Angola, já acho que foi já umas 15 latas, acho que já foi. Que legal, que legal. Então, virou uma marca nossa e eu faço com muito gosto, sabe, Bruno, de, Uhum. de enviar. Ó, semana passada, cara, foram 37 latas. 37 Nossa, latas nós enviamos. caramba, Porque aí veio as muita outras coisa. certificações também. Então a gente tem a certificação PMO-CP, a certificação Uhum. ACP. Eu falei, valeu, é doce também. Vamos embora, que agora já peguei o jeito aqui, né? Então aí a gente manda doce. Nossa, Então, Anderson, tem muito assunto para ter contigo. A gente vai ter que marcar umas outras, tá? pois é, então. Que eu queria muito falar com você também sobre essas outras certificações do ACP, do PMO-CP, você dá uma palhinha para nós aí do que são elas, né? E mas eu queria te perguntar, assim, o que você espera agora, né, para futuro, né, para Jump, né? PMBOK 9, PMBOK 10, né, e o legado que você pensa, né, de deixar para a gestão de projetos do Brasil, né, e do mundo, né, como você tem alunos no mundo inteiro, mas que você está fazendo uma diferença, né, você está preparando as pessoas para serem profissionais melhores, né, você não prepara só para passar na prova, você explica para os caras como ser um bom gerente de projeto, como usar bem as ferramentas que o PMBOK traz para eles, né. E porque, como você já falou, né, muitas vezes, são situações, né, a prova nada mais é do que situações, e o PMBOK te dá ali alternativas de qual seria a melhor o que você faria primeiro, né. Muitas vezes todas as respostas estão certas, né. E aquilo dali, você sabe responder, porque você aprendeu ali no preparatório, né, estudando o PMBOK, mas justamente para você aplicar na vida real. Como ser um gerente de projetos melhor e executar melhor a tem um convidado novo aqui. Então, como ser um bom gerente de projetos, né. O que você espera, então, assim, de legado aí para futuro aí para a Jump e para o seu trabalho? O Bruno, agradeço a pergunta, né? Eu posso te dizer assim que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Eu nunca fui tão feliz quanto eu estou agora. Eu falei a palavra vida, eu não falei carreira, né? Uhum. Eu até comentei contigo, a gente já tinha conversado antes, eu tenho uma bebê de 1 aninho, que é uma alegria para a vida de qualquer família. Uhum. Tenho um filho maravilhoso, uma esposa maravilhosa, a gente tem a casa que a gente gostaria de ter, assim, né, e vivo também um momento maravilhoso na minha carreira, na profissão que eu escolhi exercer, porque é onde eu vejo mais potencializado o. A gente fala do propósito, a gente fala bastante disso, mas é onde eu vejo mais potencializado uma coisa que eu acredito demais, que quando eu olho para a gestão de projetos, e são 17 anos de voluntariado no PMI, Uhum. aí você fala, nossa, mas eu podia estar fazendo outro tipo de voluntariado, talvez eu poderia estar entregando comida para quem precisa, e posso fazer isso, né? E em muitas situações acaba ajudando também, mas não, eu estou dedicando boas horas da minha vida como voluntário do PMI. E aí eu falo assim, nossa, mas por que eu estou fazendo isso, PMI? Né? Por que eu não estou fazendo algo mais filantrópico como voluntário? Igual você está aqui, voluntário hoje, na tua manhã podia estar fazendo outra coisa, ajudando alguém que precisa, tal, mas você está aqui. Mas por que a gente está aqui? Eu gosto de pensar nisso, né? Uhum. Cada projeto atrasado, né? Cada projeto atrasado é um prejuízo para um país, é um prejuízo para uma cidade, é um prejuízo para um estado.
né? É um projeto do hospital, igual eu tinha comentado com você. Gente vai estar morrendo, gente vai estar deixando de ser atendida, porque o hospital não está pronto, porque ele não está funcionando, né? A gente olha as empresas, então tá bom, vamos pensar nas empresas, vamos pensar em mercado privado, vamos pensar em capitalismo. Se a gestão de projetos do Brasil é ruim e é falha, esse cara, ele pode, né, esse empreendedor, esse empresário, ele pode parar de fazer, desistir, ou ele pode ir embora para outro país em que tenha maior seriedade na condução dos seus projetos. Eu falo que, para mim, ensinar gerenciamento de projetos é a minha forma de patriotismo, de entender que, assim, isso aqui eu estou fazendo e o meu país, e não só que a gente tem até alunos de outros países, né, mas essas pessoas, elas estão crescendo, evoluindo, e eu estou podendo, pela primeira vez na minha vida, assim, de uma forma mais concreta, apoiar e ajudar essas pessoas a fazerem as mudanças que a gente precisa que sejam feitas, né? Então agora eu tenho ferramentas mais concretas, eu tenho formas mais concretas. Eu recebo tanta mensagem, Bruno, assim, que, cara, que eu fico, assim, eu levo isso aqui muito a sério, né? Eu me emociono, eu choro, eu vou começar uma turma nova, eu faço uma oração com a minha esposa, a gente dá um abraço, vai lá, que abençoe, que seja uma turma abençoada, de muitos aprovados, porque eu estou trabalhando com os sonhos das pessoas também. Elas estão vindo aqui com uma expectativa de, meu velho, eu estou acreditando que você é o cara que vai me ajudar a mudar a minha vida, a ganhar mais dinheiro, e isso é muito bom, ganhar dinheiro, é ter uma casinha na roça para levar minha família no final de semana, para ele poder curtir, descansar e ter paz, é pagar um convênio médico para o meu pai, para minha mãe, para que eles possam ter uma boa assistência, não ficar dependendo de serviço público, é eu poder pagar uma escolinha melhor para o meu filho, para ele ter uma melhor formação. É por uma questão também de, eu sou PMP, eu tenho uma certificação internacional. Bruno, é assim, cara, pensa, ó, o alemão, o chinês, o australiano, o inglês, o americano, o canadense, o mexicano, o uruguaio, o paraguaio, o boliviano e o brasileiro fazem a mesma prova. Quando você passa nessa parada, você passou num negócio assim de nível mundial. É a elite da gestão de projetos. Isso tem um impacto como profissional de você falar assim, eu sou merecedor dessa. Olha só aonde eu alcancei. E isso traz para a gente também um estímulo de vida, de viver, de fazer mais, de produzir mais, de colaborar mais para melhores resultados. Então, eu falo que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida pessoal e profissional, porque hoje eu tenho mais condições e ferramentas de ajudar mais gente a alcançarem seus sonhos e também, de certa forma, prosperar a humanidade como um todo, o nosso país, que é um país que tem bastante carência de gestão, de projetos, né? Eu tirei um relatório que 1% dos gerentes de projetos PMPs do mundo estão no Brasil. Nós somos 1%, Brunão, a gente faz parte desse 1%, com muito orgulho, né? Agora não pode ser 2%. Fica pouco, né? Entendendo? Não pode ser 2%, vamos dobrar. Tem 16 mil, vamos por 32%. Ou se com 16 mil a gente tem grandes profissionais igual a gente já tem essa capacidade que as grandes empresas brasileiras têm de produzir. Imagina a gente ter um pouco mais, dobrar essa quantidade de profissionais certificados. A gente vai escalar essa excelência. Então, a sua pergunta em relação ao futuro, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode ter muito mais competência em gestão de projetos. A gente pode, além de exportar, que a gente exporta muito bem e salva a nossa economia em relação aos minérios, em relação ao nosso agro e tantos outros produtos brasileiros que a gente exporta, tal, a gente também pode exportar conhecimento em gestão, excelência em gestão de projetos, né? Então, exportar, e às vezes nem precisa nem exportar, aqui dentro a gente precisa.
para tocar os Uhum. projetos que a gente tem para tocar. Então, a minha visão de futuro é isso, é um aumento do número de gerentes de projetos certificados, o número de gerentes de projetos, as empresas entendendo. E aí a gente tem um aspecto, Bruno, que é assim, o exame PMP no passado, ele trazia muitas questões mais técnicas ali, caminho crítico, cálculo de não sei o quê, cálculo. Acabou. Não é mais assim a prova. Uhum. Porque agora eu tenho ferramentas incríveis que calcula tudo para mim. Uhum. Então, o que ficou para o gerente de projetos? Ficou a parte que a IA não. Uhum. Porra, cara, fazer negociação, gerenciar os conflitos, alinhar as expectativas, entendeu? Então, essa é a parte que ficou, essa parte Comunicação. Uhum. comunicação, essa parte relacional. Então, eu vejo o gerenciamento de projetos com um potencial gigante de crescimento nos próximos anos, pela demanda de projetos que a gente tem, pela falta de profissionais capacitados que a gente tem, então tem muita oportunidade para ter mais gente capacitada, e também até porque agora o foco maior é essa questão relacional, essa questão como o PMI chama, das power skills, as Uhum. competências de poder, né? As habilidades de poder, se comunicar bem, de você conseguir liderar, desenvolver seu próprio modelo de liderança, é isso que a gente tem hoje para desenvolver e que as nossas empresas, nosso poder público precisa muito disso. Há uma carência muito grande. Então, eu vejo a gestão de projetos um mar de oportunidade. E vejo, sabe, até para também trazer, e vejo assim com muita alegria, cara, o trabalho dos capítulos. Eu sou muito fã de PMI, meu velho, você não tem ideia. Você olha aqui, ó, tá aqui o meu copo, ó, é um copo aqui do PMI Distrito Federal. Aí tem um negócio aqui que eu ganhei do PMI, né? Aí a camiseta que eu tenho. Então eu sou um cara super entusiasta do PMI e acho Sim. que assim, o trabalho que o PMI Santa Catarina, o trabalho que os capítulos do PMI fazem é um trabalho incrível, é um trabalho que traz aí o resultado, a gente vê pela nossa história. Se fosse algo que não fosse ali insignificante, já teria acabado. Estamos aqui com anos que existe, né? O PMI São Paulo foi o primeiro capítulo do Brasil. O PMI São Paulo está fazendo aí, vai fazer 30 anos, né? Então, é 30 anos que a gente tem gestão de projetos no Brasil. E isso muito pela força dos capítulos, pela dedicação dos voluntários. Então, eu sou um Uhum. super entusiasta e sempre que me pedem, me chamem, eu dou prioridade, porque é algo que eu acredito demais também aí no. Falo muito, né, Bruno? Meu Deus, cara, começo e Ô, Anderson, desinvesto, né? nossa, não, achei muito legal até esse ponto que você tocou, né, do trabalho do voluntário, né, e tinha uma coisa que eu não entendia muito bem lá atrás, né, que o PMI falava muito no terceiro setor, falava muito da parte pública, a parte de infraestrutura, mas, eh até com essa fala que você teve agora, assim, a contribuição e a colaboração que os capítulos dão, né, para os seus estados, né, de conhecimento, de gestão de projetos, para gerir melhor o dinheiro público, né, porque no final é o dinheiro da população que está sendo entregue para pessoas que vão gerir aquilo, que vão implantar em projetos de infraestrutura, de hospital, né, de rodovias, né, enfim, de todos os benefícios que vão e esses projetos têm que ser bem feitos, Exato. tem que ser, para não ter desperdício, né, para ser entregue no prazo, para ter qualidade, não é uma coisa que vai ser feito para dali a um ano tá tudo estragado, né, que aí entra na questão da sustentabilidade que você comentou, né. Então, faz todo um sentido, né, e eu acho que é muito legal a gente estar falando sobre isso aqui, né, para o público que está assistindo, vai assistir, né, porque é justamente, esse benefício e ser voluntário é isso, né. Ser voluntário é contribuir com tudo isso, né, Exatamente. e a gente faz com amor, né, a gente teve os outros 2 episódios, né, a gente falou sobre projeto de mentoria, né, que o PMI tem para apoiar
novos profissionais que estão entrando no mercado, né, pessoas que estão em transição de carreira. A gente trouxe aí agentes de mudança, que ensino para o pessoal de segundo grau e universitários, né, para explicar um pouco mais sobre gestão de projetos, né, para aplicar mais as áreas de conhecimento, mostrar para eles o que é, né? E agora o podcast, né, para trazer mais essa informação, trazer profissionais como você, né, que mostram para eles de fato o que é ser gerente de projetos, né, o que está envolvendo tudo isso. É muito legal, é uma pena, né, cara? O papo está excelente, Anderson. A gente tem uma infinidade de temas aqui para tocar, né? E eu acho que é bom porque a gente pode fazer outras conversas mais à frente, se Deus Boa. quiser, né? Mas infelizmente vamos ter que encerrar aqui por conta do tempo. E eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, de estar aqui participando conosco, né? Foi um prazer imenso nessa conversa. Tenho certeza, né, que quem acompanhou até aqui gostou muito de todas as informações que a gente colocou aqui. E queria, se você quiser deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo. Não, eu agradecer, né? Agradeço você, Bruno, por esse tempo, por essa dedicação, né? O presidente do capítulo, né? Também o Everaldo, certo? Uhum, sim. Juliana também, que faz parte do capítulo, gosto muito da Juliana também, né? Eu falo que assim, a gente no PMI virou, é a minha tribo, né? Então eu vou nos capítulos, eu fui esse ano passado eu fui no evento do PMI Santa Catarina, né? E é impressionante, eu me sinto em casa. Em qualquer capítulo que eu vou, parece que vão mudar os rostos, mas o sentimento, o prazer de estar ali é sempre o mesmo. Então, eu quero agradecer esse trabalho voluntário que você está fazendo e que todo mundo faz. E eu falo que aqui a gente tem muito, sempre tá agradecendo, porque é o que dá para fazer, né? Não dá para. O que a gente pode fazer? Só agradecer mesmo e que persistam e que continuem. Os capítulos precisam de pessoas como você, como a galera que está aqui dando apoio para a gente também. A gente não está aqui pelo presidente, a gente não está aqui pela diretora, pelo diretor, a gente está aqui pela instituição, pelo que a gente acredita, que faz parte de algumas coisas que eu falei aqui. A gente acredita nessa profissão, a gente acredita que ela é algo que tem um poder transformador, de a gente poder fazer mais, da gente poder fazer com mais qualidade, com mais eficiência, usando menos, fazendo mais. Então essa é a minha crença. Então muito obrigado pelo convite. Em outras oportunidades vai ser um prazer estar aí com você e até quem sabe presencialmente a gente não se encontra aí nos eventos. Estarei lá em Gramado, meu velho. Tem um evento em Gramado, Congresso Brasileiro, daqui a algumas semanas. Estarei lá envolvido e com certeza vai, né, o pessoal de Santa Catarina vai estar em peso, né, porque é perto, é mais próximo ali também, então com certeza a gente vai se encontrar, vai encontrar muita gente lá. É isso aí, Anderson. Ainda não estou confirmado, mas estou costurando aí para ver se eu consigo ir lá. Mas isso aí. Sem dúvida vai ser mais um bate-papo e a gente trocar umas ideias aí mais Isso aí. tete a tete, né? Então é isso. Queria agradecer a você pela sua audiência, né? Não se esqueça de curtir esse vídeo e nos seguir e compartilhar com quem está construindo uma carreira em gestão de projetos. E um grande abraço a todos e até o próximo episódio do PMI Santa Catarina Podcast. Valeu, gente. Até a próxima.